Então vamos lá. E para que serve o coeficiente balístico? Sempre que vocês virem essa sigla aqui nas minhas aulas, CB é coeficiente balístico. Em inglês, eles usam BC, né? Ballistic Coefficient, que é a mesma coisa, né? Mas a gente tá aqui em português. Então, esse parâmetro serve para determinar a taxa de redução de velocidade. Então, eu posso utilizar isso aqui para algumas coisas diferentes. Exemplo, eu posso comparar projéteis com relação à sua capacidade de manter velocidade. Então, se você pretende fazer tiro de longa distância, isso aqui é importante? Você ter um alto coeficiente balístico? Pô, claro que é, né? Claro que é. Se você tiver dois projéteis que te atendem para tiro de longa distância, se você tiver dois projéteis que te atendem, escolha de maior coeficiente balístico, né? Eu digo assim, se os dois são projéteis que vão atender com relação a outros aspectos, dimensional, massa, né? Se você deseja algum efeito terminal, né? Se ele atende nesses outros quesitos, escolha o de maior coeficiente balístico, porque isso vai fazer diferença para a longa distância. E para curta distância, isso aqui é relevante? Cara, para curta distância, isso aqui é irrelevante. Coeficiente balístico para distância curta. Curta, eu estou dizendo bem curta mesmo, tá, pessoal? Assim, é claro que isso é um conceito muito relativo, mas vamos dizer assim, para arma de defesa. Para arma de defesa, para uma pistola para defesa pessoal, que, em regra, vai ser usada somente em distâncias curtíssimas. Ele está falando de 3 metros de distância para menos, né? Que é a maioria das vezes ali. O coeficiente balístico é importante? Não, é irrelevante. É completamente irrelevante, porque 3 a 5 metros de distância não vai fazer diferença nenhuma. Né? Então, ele serve para longa distância. Então, você pode comparar os projéteis para você escolher qual vai ser o melhor com relação à manutenção de velocidade, e é um parâmetro fundamental para se utilizar os programas balísticos, né? As calculadoras balísticas. É um parâmetro fundamental. Por quê? Porque eu preciso do coeficiente balístico para montar as tabelas balísticas. Ok? Eu preciso. Mais no final dessa aula a gente vai ver uma outra forma que a gente não precisa de coeficiente balístico, mas até o momento a regra mais comum, né, o meio mais comum é utilizar as calculadoras balísticas, e para isso eu preciso do coeficiente balístico. Beleza? Eu preciso, senão é impossível montar a tabela balística. Não é impossível porque tem esse outro jeito, né? Mas do método convencional eu preciso disso aqui. E daqui a pouco a gente vai entender por que para montar qualquer coisa na tabela balística eu preciso do coeficiente balístico. A resposta assim, ela é uma resposta, vamos dizer, meio óbvia, né? Mas existe uma cadeia de raciocínio para a gente chegar nisso. Beleza? Perguntas até aí? Ok. Professor, eu Beleza. tenho uma dúvida. Às Manda. vezes é comum a gente escutar assim que a curta distância, o coeficiente balístico, algumas características são irrelevantes. E queria saber se essa observação assim é voltada à questão tática, né, o uso policial, o uso de defesa, ou se considera também o tiro esportivo. Eu digo isso porque em algumas competições assim a 10 metros, por exemplo, os primeiros colocados estão fazendo 120 de 120, 118 de 120. Então, assim, essas pequenas diferenças, partindo do princípio que todo mundo está com a recarga bacana, está todo mundo com o equipamento de ponta, essas pequenas diferenças estão ligadas ao talento dos atiradores, assim, ou eu posso continuar afirmando que o coeficiente balístico é irrelevante para esse tipo de tiro específico? Com certeza, Ricardo. Para esse tipo de tiro que a gente está falando de 10 metros de distância aí, o coeficiente balístico vai ser irrelevante. O coeficiente balístico vai ser irrelevante. O que vai ser absurdamente mais importante nesse caso vai ser consistência do material, do conjunto inteiro, né? Projéteis bons,
com carga de propelente boa, né? Uma coisa que um processo que se repete ali que você vai te dar, que isso vai te dar um bom resultado. Por que o coeficiente balístico vai ser relevante para essas distâncias? Porque a essas distâncias, vamos dizer, dessa ordem de 10 metros, a variação de velocidade do projétil ela é tão pequena que o projétil ainda está numa fase muito tensa da sua trajetória. Né? Uma fase muito tensa, que ele tem pouquíssima queda. Então vamos dizer assim, por mais que você pegue um projétil lento pra cacete, lento que eu tô falando assim, de 200 metros por segundo, né? Um projétil tão lento assim a 200 metros por segundo, a queda dele em 10 metros vai ser irrelevante. Vai ser irrelevante. Está falando de coisas tão pequenas que vai ser irrelevante. Né? Então aí vai contar mais realmente a habilidade ali do atirador. Agora, uma outra coisa que de vez em quando confundem é o seguinte, que isso aqui, coeficiente balístico, não tem absolutamente nenhuma relação com balística terminal. Nossa, espera aí. Vou até mudar isso aqui, porque eu não vou conseguir escrever isso aqui. Não. Coeficiente balístico não tem absolutamente nenhuma relevância com balística terminal. Beleza? Não tem nada a ver. Ah, o coeficiente balístico muito alto, o projétil vai estragar mais coisa. Não, não é isso. A relação de coeficiente balístico. Vamos ver, quem tá acompanhando bem as aulas aí vai conseguir definir qual a relação de coeficiente balístico com balística terminal. Conseguindo maior estabilidade, você acerta num lugar mais propício a causar mais dano. Coeficiente balístico não tem a ver com estabilidade. Beleza? Não tem a ver com estabilidade. Vamos só trocar essa palavra aí, né? Pelo Professor, quê? seria com as lesões, relacionadas às lesões? Porque Por aí quê? a temporária, a lesão, o Lucas falou, igual ele falou, a lesão, cavidade temporária, eu acho que ela é maior, né? Se a velocidade for mais alta. Isso. A relação, né, o coeficiente balístico para a balística terminal, a única relação que vai ter é qual vai ser a velocidade do projétil quando ele bater em alguma coisa. É isso que é só até aí que vai a relação de coeficiente balístico com balística terminal. Beleza? Professor, Então, só concluindo aqui, o coeficiente balístico ele vai te dizer com que velocidade que o projétil chega no alvo. Agora, o tanto que ele vai estragar no alvo naquela velocidade não tem nada a ver com o coeficiente balístico, beleza? Diga aí. eu achava que essa velocidade ia provocar uma estabilidade por maior tempo no projétil. Se ela tiver pouca velocidade, ela vai tombar mais cedo, ela não. Eu Não ligava, eu, necessariamente, não eu ligava a necessariamente. estabilidade do voo à maior velocidade, a melhor performance do voo com a maior velocidade. Óbvio que tem aí o movimento giroscópio também que vai manter. Então, estava enganado até Não. agora. A estabilidade ela não está correlacionada simplesmente com a velocidade do projétil. Você pode ter projéteis muito velozes com e sem estabilidade e projéteis muito lentos com e sem estabilidade, ok? Não tem essa relação, quanto mais velocidade, mais estabilidade. Não é isso, não é isso. Quanto maior a velocidade, maior vai ser também a velocidade de rotação, a velocidade de boca de cano, beleza? Quanto maior a velocidade de boca de cano, maior vai ser também a velocidade de rotação do projétil. E é a velocidade de rotação do projétil que está relacionada à estabilidade. Então a gente vai ter velocidade de boca de cano e passo de raiamento para definir qual é a velocidade de rotação. A gente viu isso na nossa segunda ou terceira aula desse módulo de balística externa. Bacana?
Mas eu não posso dizer que quanto maior a velocidade do projétil, maior a sua estabilidade. Não é só isso. Tem mais coisa que tem que ser considerada.